Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de ciências e o assunto de hoje é a continuação do assunto anterior, porque nós falamos sobre o ar. Pro mandou um slide com uns vidinhos para vocês, só que hoje Pro decidiu fazer uma metodologia diferente. Antes de começar o assunto, Pro quer dizer para vocês que Pro tá sentindo muita falta de vocês. Eu tô com muita saudade de ver o rostinho de vocês, de poder conversar com vocês, de poder abraçar vocês. Mas infelizmente, com tudo isso acontecendo, temos que ficar em casa, né? Então, que esse período a gente fique em casa, que a gente consiga aprender direitinho os conteúdos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, porque Pro vai estar disponível sim para atender vocês. Pode mandar áudio. Pro, eu não entendi essa questão, eu não entendi aquela parte do assunto que falava sobre, por exemplo, os gases que compõem o ar. Pro, eu achei muito complicado. Podem entrar em contato com o Pro, que Pro explica direitinho, tá? A aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o ar. Só que nós vamos falar sobre o ar poluído. Nós falamos só sobre o ar, sobre os gases e nós falamos também sobre as camadas que envolvem a Terra. Só que hoje nós vamos falar de uma coisa diferente. Nós vamos falar sobre o ar poluído. Vocês sabem o que é o ar poluído, né? E você sabe que não é uma coisa muito boa. Vocês podem abrir o livro de vocês e acompanhar na página 100, que vocês vão conseguir acompanhar a leitura e as explicações da Pro e também os exemplos, porque o livro de vocês traz alguns exemplos e algumas imagens. Nós sabemos que o ar é composto por gases essenciais para os seres vivos. Vocês lembram disso, né? Que nós falamos sobre o gás carbônico, sobre o gás oxigênio e sobre o gás nitrogênio. Lembram? Então, o ar é composto por esses gases. E esses gases são essenciais para a sobrevivência dos seres vivos. Mas a ação negativa do homem sobre o meio ambiente tem causado grandes prejuízos ao ar que respiramos. Como assim, Pro? As nossas atitudes ruins levam à poluição do ar. No caso, de certa forma, essa poluição é gerada por nós, seres humanos. A poluição do ar é provocada pela liberação de gases extremamente tóxicos e que comprometem os seres vivos do ambiente. A poluição pode acontecer por partículas suspensas no ar e pela produção de gases tóxicos que atingem a saúde humana e o ecossistema. Nesses casos, os poluentes são classificados como poluentes tóxicos. Então, aqui vem trazer o que é a poluição. Então, nesse processo de poluição são lançados no ar partícula de gases, só que gases ruins. Nós falamos sobre 3 tipos de gases, só que contribuem para a vida. Só que no caso da poluição, ocorre o contrário, são gases ruins que podem, e também em excesso liberado de forma exagerada, que causa esse impacto ruim. Como assim, Pro, um impacto ruim? Para nós seres humanos e para a natureza. Porque ele causa doença, não é bom para as plantas, para os outros seres vivos. O ar que respiramos vem sofrendo nos últimos anos grandes alterações na composição devido aos fatores naturais, tais como as erupções vulcânicas, o relevo, a vegetação, os oceanos, os rios, e aos fatores humanos, como as indústrias, as cidades, a agricultura e o próprio homem. Vocês conseguem perceber que existem 2 tipos de mudanças. No caso, fatores que contribuem para que o ar mude. Fatores naturais, ou seja, gerados pela própria natureza, como vulcões e o relevo, vegetação e etc., como o próprio livro traz, e também pelas ações humanas, pelas indústrias,
a cidade e a agricultura. Ah, como assim agricultura? E os usos dos agrotóxicos, né? E as indústrias, a quantidade de material que eles lançam, por exemplo, nas chaminés, o tanto de fumaça, aquela coisa escura, cheia de mistura tóxica e uma química louca ali dentro. Aquilo dali também não modifica o ar que respiramos? Sim, e modifica de uma forma muito negativa. O ar sofre influência nas suas características básicas. Como consequência, a vida dos seres vivos fica ameaçada e fatores como a morte de seres vivos, o problema de saúde do homem, a dificuldade respiratória, irritação nos olhos, problema de coração, intoxicação, destruição do meio ambiente, efeito estufa, inversão térmica podem ocorrer causando sérios danos à sobrevivência humana e animal. Então, olha o tanto de consequência que essa poluição no ar pode causar. O livro vem dizer que aos dois, a natureza e a nós seres humanos. Porque a gente não só pode pensar na gente, né? Tem os bichinhos, etc. Por exemplo, e pra gente mesmo é um problema terrível, porque pode dar dificuldade para respirar, você já, como o próprio nome diz, né? Os olhos irritados, quando você é exposto num lugar que tem uma poluição imensa, isso pode acontecer. E a dificuldade respiratória, por exemplo, eu acho que vocês já viram em alguma reportagem, quando o papai ou a mamãe estavam assistindo, que em algumas cidades como São Paulo, quando chega um certo período do ano, as crianças ficam com problemas respiratórios. Isso se dá, gente, pela poluição do ar. É tanta poluição num lugar só que as crianças podem adoecer. E não só as crianças, como os pais dela, os avós e até os seres vivos e os animais também sofrem com isso, porque eles podem também morrer. E ele também vem dizer outras coisas e até o impacto na própria natureza, no próprio mundo, que é o efeito estufa. E Pro vai estar explicando isso daqui a pouco e também vai colocar um videozinho falando sobre isso. E a inversão térmica é a questão da inversão da temperatura dos gases quentes com os gases frios, e isso causa uma mudança bem maluca no sistema climático. Vamos lá. Existem também os automotores, as indústrias e as ações humanas que soltam resíduos e fumaças que se misturam ao ar da atmosfera, aumentando assim a poluição. Como assim os automotores? Os automóveis, gente, vocês acham que a queima do combustível do carro do pai e da mãe de vocês não agrava o problema da poluição do ar? Sim, porque a queima deste combustível vai para onde? Ele não é liberado pela descarga. Se você sair e você olhar pela parte de trás do carro, você vai perceber que tem uma descarga. E ali que ele é responsável por eliminar os gases dos combustíveis que são queimados no carro. Então, essa fumaça, que às vezes nem dá pra gente ver, também agrava a questão da poluição do ar. A questão das indústrias, que Pro já falou, eu acho que vocês já passaram perto de algumas fábricas e já viram aquela chaminés, aqueles bueiros, soltando aquela fumaça. No campo, o homem também faz as queimadas, preparando a área para o plantio. Com isso, ele também polui o ar. Os incêndios, a poeira e os inseticidas também tornam ar poluído, ou seja, carregado de impureza, os gases prejudiciais à saúde. É importante realizar tais ações de forma coordenada e sob orientação adequada. Por quê? Eu vou dizer que a poluição só ocorre na cidade? Não, gente. Algumas ações que são feitas nas áreas rurais também podem agravar para a poluição do ar. Por exemplo, as queimadas, quando você põe fogo em alguma coisa. Vocês não, né? Que vocês são crianças. Mas quando põe fogo em alguma coisa.